Conforme você vai evoluindo na tua carreira de profissional de vendas, principalmente quando é venda consultiva avançada, você precisa desenvolver teu ferramental e aprender novas técnicas. Então eu quero falar com você sobre Gap Selling hoje. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje aqui no QuantumCast falando de Gap Selling, que é uma técnica desenvolvida por uma consultoria americana chamada Keenan. O Keenan também, ele é o dono da consultoria, desenvolveu essa técnica porque ele notou que em muitas situações você precisava tangibilizar para o cliente o que vai acontecer. Então, é uma questão de visão futura. Eu quero falar com você, eu fiz umas anotações, estou aqui com o meu computador aberto, porque eu vou lendo livros e vou fazendo anotações, inclusive recomendo como ferramenta de aprendizado. A gente aprende muito melhor quando a gente escreve. Tem gente que usa no computador, mas outro dia eu vi um estudo muito interessante de dizer que se você escrever no caderno, no papel, a memória fica mais forte. Mas voltando aqui, então, eu estou compartilhando com você minhas sugestões e recomendações das coisas que eu anotei. Na verdade, eu anotei muitas páginas. O Gap Selling é um livro bem completo, bem interessante, tem muitos casos, muitos estudos, eu recomendo. E eu queria compartilhar com você 7 coisas que eu anotei que acho que são importantes. A primeira deles, e a base do livro, é que o cliente não compra um produto, um serviço ou uma solução, compra uma mudança. Isso é super importante entender. Ninguém compra algo para basicamente ficar igual, certo? Eu compro porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça, eu tenho medo de perder alguma coisa, eu quero provar alguma coisa, eu quero estar numa situação melhor e eu preciso entender exatamente para onde o cliente está indo. Muitas vezes a gente recebe em vendas B2B uma demanda que é muito específica. Eu preciso deste produto, eu preciso deste serviço, eu preciso dessa solução, eu preciso dessa quantidade de caixas. A pergunta é por quê? Tem um reason why por trás disso. Quando eu consigo me aprofundar e entender o porquê, eu começo a entrar de verdade em venda consultiva. Veja que se eu não fiz este processo de entender por que é que você precisa, seja o que for, eu preciso de um parafuso, eu preciso de uma caneta, preciso de um serviço qualquer, certo? O porquê por trás é a venda consultiva. Antes disso é a venda transacional. Entenda que se você não está fazendo este porquê, se você não está entendendo por que não está se aprofundando, eu troco o vendedor ou a vendedora por um canal de vendas que é automatizado. Eu consigo colocar um e-commerce, eu consigo colocar um WhatsApp automatizado, eu consigo fazer venda com bot. Então, eu preciso começar a aprofundar. Isso tem desafios, é óbvio que tem desafios. E muita gente aqui trava e vai para o caminho transacional porque ele é mais fácil, porque ele é menos doloroso, dá menos conflito, mas você perde muita venda e principalmente você não posiciona o vendedor ou a vendedora da forma correta, que é uma forma que eu tenho chamado de premium, que é uma forma diferenciada. Então, uma venda transacional é uma venda cujo processo é comoditizado. Ele é igual, padrão, processo igual para todo mundo, que vai valer o preço. E eu preciso, então, separar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que tem que ter um gap. Eu já vou falar sobre isso. Estamos aqui, certo? E vamos para cá. E eu tenho que entender qual é este para cá, para onde estamos indo, o que o cliente realmente quer. Vou me aprofundar nisso daqui a pouco, mas você precisa entender, não venda produto ou serviço ou solução, você está vendendo, na verdade, um futuro melhor. O que é que está acontecendo aqui? Eu preciso definir isso. Segundo ponto aqui. Quando um cliente declara um problema, um desafio, ele raramente abre todo o jogo. Isso pode acontecer por diversas formas. Muitas vezes você vai ver, nossos clientes, nossos prospects são confusos. A gente precisa ajudá-los a ter claridade, Já gravei vídeo até falando sobre isso, que vender é ajudar o cliente a ter clareza. Segunda coisa que pode acontecer, o cliente pode estar escondendo o jogo por algum motivo. Ele acha que te dá muita informação, vai te ajudar a cobrar mais, ou ele está numa situação onde ele está desconfortável ainda de abrir algumas coisas. Pode ser que o cliente ainda não saiba, não tenha pensado em tudo. São situações diferentes, mas todas elas implicam a mesma coisa. Eu preciso fazer um aprofundamento. Quando o Neil Rackham faz o Spin Selling, por exemplo, e o Spin já vai fazer acho que 30 anos, tá? Então tem muita coisa nova, mas continua como base valendo interessante, conceitual. Ele fala de situação, ele fala de problema e ele fala o I do Spin é implicação. Eu particularmente chamo isso de aprofundamento. As pessoas entendem melhor, mas eu tenho uma situação e eu tenho que aprofundá-la.
tá? Então eu tenho que falar mais sobre ela, então me conte mais. Muitas vezes o que acontece é que o vendedor ou a vendedora pula essa etapa. Então, o cliente diz, eu preciso de X por causa de Y, e não aprofunda o Y. O Y é onde você vai poder realmente descobrir o que está acontecendo, e você sai de um canal que é totalmente racional, entra num canal que é emocional. Você cria um vínculo diferente com o cliente. Então, lembre, primeiro, eu estou fazendo um gap. Estou aqui, queria estar aqui. Segundo, tem um reason why. Por que é que estamos fazendo aqui? Terceiro, né? Qual é, de verdade, o problema, a implicação do problema, o aprofundamento do problema. O impacto do problema é agora, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o aprofundamento é o que acontece se isso se prolongar, se isso ficar mais tempo, se você não fizer nada, porque tem muita gente que trava, né? Muitos clientes e prospectos nossos acabam decidindo não evoluir. Então a não decisão. Nosso maior concorrente muitas vezes não é o concorrente, é a não decisão. É o cliente empurrar com a barriga, dizer vou pensar nisso e depois não tomar nenhuma decisão. Por quê? Porque a dor não foi suficientemente forte como para fazer o movimento. Então eu preciso fazer com que o cliente diga não só quero comprar de você, mas é urgente, eu preciso fazer isso agora. Então vamos continuar falando sobre isso. O terceiro ponto muito interessante aqui. O gap, na verdade, é uma questão que você tem que ter muito cuidado. E para mim tem um pouco mais de arte do que de ciência, tem um pouco de feeling, experiência em relação à situação, você ter empatia com o cliente. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho um gap aqui, tá? Eu estou trabalhando no gap. Se o gap é muito pequenininho, está muito próximo, o cliente olha e diz, quer saber de uma coisa? Acho que não vale a pena gastar dinheiro com isso. Não vou gastar tempo e dinheiro, né? Para melhorar só um pouquinho, só para ter essa vantagem, realmente não vale a pena me mexer. Eu acabo reforçando a inércia de ficar parado. Se o gap é muito grande, se a promessa é muito grande, muita gente começa a desconfiar e dizendo, não sei se é verdade, não sei se isso é para mim, não sei se vai dar certo. Quer dizer, a cabeça começa a funcionar ao contrário. Então eu tenho que achar uma forma de encontrar um ponto correto aqui, e muitas vezes é fazendo com que o cliente entenda a jornada. Existe um processo aqui que vai ser. Eu começo a abrir para o cliente, explicar um pouquinho melhor o que vai acontecer, como que vai acontecer, quando que vai acontecer. É quase que um 5W2H do processo comercial e da entrega, depois do acompanhamento. Mas eu estou tirando incertezas do meu cliente, porque eu criei um gap, eu tenho que trabalhar esse gap e eu tenho que ampliá-lo. Quanto mais eu amplio, mais desconforto eu crio. Ao mesmo tempo, esse desconforto, lembre, o cliente não quer estar no desconforto, mas muitas vezes o desconforto causa uma fuga. Isso é muito interessante psicologicamente de você parar para pensar, porque eu vou criando desconforto até que chega uma hora que o cliente, né, vai ter duas opções. Ou ele compra de você e resolve esse desconforto, ou ele diz, não quero mais falar com você. Toda vez que eu falo com você, me reforça o desconforto. E aí a pessoa, por algum motivo, né, vai preferir continuar no estado atual dela. Isso é uma coisa muito complicada em algumas situações. A pessoa está optando por não fazer nada e continuar com o problema. Então note que a gente aqui criou um desafio que é psicológico. A gente trata toda a venda como se fosse racional e analítica, mas se tem um ser humano, ou se tem um conjunto de seres humanos, por exemplo, um comitê decidindo, eu preciso fazer com que o gap tenha um tamanho suficiente como para provocar um incômodo, mas ao mesmo tempo as pessoas percebam como eu posso dar este salto, eu posso ter esse movimento, eu posso chegar lá. Se começar a achar que está demais, você precisa começar a dizer, então vamos por pequenos passos. Eu trabalho blocos, eu trabalho em etapas. Eu diminuo, por exemplo, faço um valor de compra menor, vamos fazer um teste, né? Eu começo a tirar incertezas e trabalhar com as incertezas. Lembre que toda venda na cabeça do cliente tem motivos para não comprar também. Eu tenho que lidar com isso de maneira proativa. Quarta coisa, e aqui eu adiantei um pouquinho, mas eu acho que a gente pode aprofundar aqui. Tem uma questão que é a seguinte. Quando eu tenho no SPIN situação, problema e a implicação do problema, o Keenan chama isso de impacto. Tá? Então, o que está acontecendo? O cliente, por exemplo, pode perceber que ele vai ter um problema, que vai perder dinheiro, que vai ter um incômodo, que está gastando muito, que está perdendo tempo, que às vezes tem alguma coisa que eu já deveria ter encontrado. Inclusive, quando a gente consegue descobrir quais são as palavras que o cliente usa, eu posso repeti-las. Isso se chama espelhamento em neurolinguística, e o espelhamento não é só físico, tem um espelhamento verbal também. Se o cliente está falando que está com dor de cabeça e está muito estressado por alguma coisa,
coisa, então dor de cabeça, estressado, isso é um impacto. A gente tá falando sobre isso. Agora eu tenho que aprofundar isso. E eu tenho que começar a olhar de uma perspectiva diferente. Eu vou começar a perguntar há quanto tempo isso está acontecendo? O que você já fez que não deu certo? O que você já fez que você sentiu que evoluiu, mas né, não resolveu, porque senão não estaria conversando? O que acontece se isso continuar? Né? O teu estresse, por exemplo, essa dor de cabeça, onde mais repercute? Tá? Então, por exemplo, se eu estou estressado, isso está me afetando nos meus relacionamentos, eu como líder estou perdendo a paciência, estou sentindo que eu estou tomando mais decisões, eu estou levando isso para casa, quer dizer, você veja que eu começo a criar uma carga aqui que é importante. E note, eu não estou manipulando a pessoa, isso já existe, eu simplesmente estou fazendo um trabalho de detetive de dizer, me conte, me fale sobre isso. Quando um vendedor ou uma vendedora pula essa etapa, perde uma função fundamental na venda consultiva, que é quase como de ser um coach, um mentor do cliente. Se você que é vendedor ou vendedora tem mais experiência com isso, você sabe do que eu estou falando. Tem um momento onde você faz uma conexão tão forte com o cliente que ele olha para você e diz, finalmente alguém me entendeu, finalmente eu posso falar com alguém. Aquela sensação de solidão, de não ter com quem compartilhar, a pessoa diz, finalmente, certo? Achei alguém com quem eu posso conversar. E note que até agora nós não estamos vendendo nada. Eu só estou tentando entender melhor o cliente. O processo de venda consultiva premium o tempo inteiro vai reforçar isso. Eu estou fazendo um trabalho claramente direcionado de conexão. Essa conexão começa racional, eu geralmente estou trabalhando com vendas B2B, tem um processo de compra que precisa ser respeitado, entendido, a gente tem uma missão a cumprir, nós temos objetivos a atingir, etc. Mas tem uma pessoa, um comitê que está nesse jogo de tentar definir qual é o contato, o melhor fornecedor, a melhor proposta, a melhor opção, né? As pessoas estão soterradas de informação, ela tem que ver em você uma grande referência. Então, quando eu consigo trabalhar corretamente o impacto do impacto, as consequências do impacto, o que acontece se isso continuar acontecendo, o que acontece se piorar, quem mais isso afeta, né? Como isso afeta a tua vida, o teu processo, a tua energia, os teus resultados, se começa a ter um cenário, um contexto que é muito mais completo e uma conexão muito maior com o cliente. Quinta coisa, a primeira questão do gap é a mais importante. Essa talvez para mim seja a mais importante depois da do gap. Quando eu faço um diagnóstico pobre, eu tenho uma proposta genérica e eu tenho uma taxa de conversão ruim. Então, um levantamento de oportunidades pobre cria uma proposta pobre que tem uma taxa de conversão pobre. Por quê? Porque o cliente não se sente entendido, percebido, né, respeitado nas suas demandas. E você faz um trabalho que é triste e frustrante, porque você recebe uma demanda, preciso de uma proposta, preciso de um projeto, preciso de um orçamento, preciso de alguma coisa, você tenta respeitar alguma coisa, às vezes o cliente vem com pressa, etc. Você não se aprofunda no levantamento de oportunidades, não faz o aprofundamento, não faz a implicação, não entende exatamente o contexto, a tua proposta acaba sendo uma proposta rasa e superficial. Ela pode até ser rápida, mas essa agilidade acaba depois criando um problema, porque muitas vezes você tem que voltar e rever a proposta, o que torna o processo lento, e muitas vezes tem uma baixa taxa de conversão, porque o cliente diz não era bem isso. E quando diz não era bem isso, você já criou um problema aqui. Ele não é falado, ele não é dito, mas você como vendedor ou vendedora sabe diz essa bola deu na trave, essa bola mas não entrou, certo? Então, muitas vezes eu tenho preferido, e a venda desafiadora faz muito bem isso, e diz, vamos ter um pouco mais de calma num processo anterior, que é o levantamento de oportunidades, que é o aprofundamento. Quando eu fazia a certificação em vendas e a gente tinha um teste que mapeava os 8 passos da venda, a nota mais baixa dos 8 passos da venda era levantamento de oportunidades. Era muito comum. O brasileiro, a brasileira, naturalmente tem uma empatia muito grande. Então, a conexão emocional, que é a primeira parte, é muito forte. A parte de negociação, a gente está acostumado a lidar todo dia. Fechamento é bem fraco, mas o fraco vem por causa de coisas anteriores, incluindo o levantamento de oportunidades mal feito. Então, a proposta é fraca, a negociação tem que ser super boa, porque eu estou acostumado, porque a minha proposta não foi tão boa, então eu tenho que aprender a negociar. E tem uma coisa cultural, né, do brasileiro já pedir desconto em qualquer situação. E
aí então você evolui para um fechamento que também tem muitas técnicas. A maior parte dos vendedores, eu sempre digo que vende quase como se tivesse um martelo, só tem uma ferramenta e tudo que aparecer na frente é prego, eu só uso a mesma ferramenta, que geralmente é negociar o desconto e às vezes o prazo. Mas então eu tenho que começar a trabalhar muito seriamente a questão do diagnóstico. Eu tenho que ter um roteiro de perguntas que não precisa ser seguido 1, 2, 3, 4, 5, mas no final da conversa eu poderia ter pelo menos alguma dessas respostas, e eu sempre digo, ok, vamos fazer uma proposta completa, a melhor possível para o cliente, né? Fizemos um atendimento nota 10. Quais são as informações que a gente realmente precisaria para fazer uma proposta completa? E muitas vezes você vai ter uma lista que vai de 5 a 8 coisas, às vezes 10, tá? E aí, muitas vezes a gente termina uma conversa dessas e só tem 3 delas e quer fazer uma proposta. E você vai ver que o vendedor ou a vendedora ficou com medo de fazer as perguntas, ficou receoso ou receosa de estar parecendo chato, incisivo, insistente em algumas coisas. O cliente atropelou o vendedor, foi um trator e passou por cima, o vendedor se deixou levar pela conversa ou né, por essa força toda, não soube se posicionar. Então você tem uma série de coisas que precisam ser desenvolvidas e serem treinadas. Mas o mais importante de tudo para mim é que entender que a gente tem uma missão e que a gente tem que cumprir essa missão e que a gente não consegue fazer bem o nosso papel se a gente não se posicionar corretamente nessas situações e disser, eu entendo essa tua demanda, eu entendo essa tua pressa, e é justamente por causa disso, então veja que eu uso isso, eu contraponho, é quase que um jiu-jitsu verbal ou mental de dizer, é justamente porque você está me dando essa força que eu preciso dessas informações. Eu não vou conseguir te dar o melhor preço, por exemplo, se você não... E eu começo um jogo que é uma dinâmica, então note que é quase que uma negociação, mas é uma troca, é para eu poder te atender melhor, para eu poder ser mais rápido, para eu poder te dar o melhor preço, eu sempre vou fazer essa ida e volta. Mas eu não posso hoje precisar de 8 informações para fazer uma proposta completa, desligar e desconectar com o cliente, seja qual for a mídia que você está usando pessoalmente, telefone, WhatsApp, e-mail, não interessa. Eu chego lá e só tenho 4. E aí o resto eu tenho que ficar tentando adivinhar, vou procurar online, vou não sei o quê. Se para pensar assim, é claro que a proposta vai ser ruim. Então, muita gente está usando a primeira proposta inicial como uma forma de conseguir fazer o trabalho, porque ele está esperando, eu estou mandando a primeira proposta, que eu já sei que está errada, mas o cliente vai me procurar e vai corrigir, aí sim eu vou poder fazer a proposta certa. Por que eu não tento antecipar isso? Então, aqui eu tenho que, de novo, entender o gap. E quando eu entendo o gap, note que a questão da proposta de valor e o levantamento de oportunidades passa a ter uma lógica. O problema é quando a pessoa não fez a avaliação correta do gap, ela não tem força, não tem posição, não tem autoridade para questionar algumas coisas. Então você vê que o problema, na verdade, começou lá na frente. É por isso que a gente começa dizendo, você tem que definir exatamente qual é o gap. Sexta coisa, já terminando são 7, né? Mas a sexta coisa é, quanto mais você puder tornar concreto o benefício, melhor você vai ter resultados. Então a promessa precisa ser uma promessa que não é genérica, ela é específica. Ela não pode ser uma promessa que o cliente entende o que ele quiser, o que ela quiser. Então, nós vamos fazer com que você fique muito mais eficiente. O que significa isso, né? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, onde todo mundo desenha uma árvore, e eu peço para as pessoas compararem as suas árvores. Nenhuma árvore é igual à outra. Todo mundo olha e vê aquilo é uma árvore. Tem uma pessoa que colocou a casinha da coruja, tem uma pessoa que colocou galho, tem uma outra pessoa que colocou frutinha, uma pessoa colocou sol, nem pedi para desenhar sol, a pessoa colocou sol, umas colocam chão, não colocam chão, outras colocam raiz, não colocam... Quer dizer, você tem todo tipo de... Mas você bate é uma árvore, mas não é uma árvore igual à outra. Por que eu falo sobre isso? Porque tem um problema de comunicação aqui e o vendedor, a vendedora tem que ter uma postura muito proativa em relação a isso. Quando eu defino que nós vamos ficar mais eficientes, o que isto significa? Note que se eu estou pensando uma coisa e o cliente está pensando uma coisa diferente, eu tenho ruído de comunicação. Isso vai aparecer na proposta, na negociação, no fechamento e depois no pós-venda. Quer dizer, isso se prolonga. Se eu estou dizendo, por exemplo, você vai economizar dinheiro, ou, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é universal. Você vai perder peso. Por que, Raul, você fala de perder peso? Porque todo mundo entende essa situação, certo? Ela é universal. Ou você vai ganhar peso. Estou fazendo musculação e quero ganhar peso, eu quero ganhar músculo. O que exatamente isso significa? Eu tenho que trabalhar, me aprofundar. Estou voltando lá de novo e reforçando. O gap precisa estar muito claro. Se
a última parte do gap, certo? Temos duas partes aqui, onde eu estou, onde eu quero estar. Se esse onde eu quero estar não está muito bem definido, ó, e onde eu estou não está muito definido, aqui é a dor, o impacto, o aprofundamento. Aqui, onde eu quero estar, a promessa futura, assim, as duas têm que estar muito claras. E aí sim fica clara também a jornada, a questão de, tipo, se aparecer incertezas, por exemplo, se aparecer dúvidas, se o cliente começar a questionar algumas coisas, eu tenho que voltar para cá, isso aqui está certo. Eu tenho que voltar para cá, ou para onde eu vou? Está certo? É isso que o cliente quer? Nas palavras dele, está bem definido, está claro para todo mundo? Perfeito. Agora, então, a jornada, a etapa. E aí, note que o teu produto ou serviço começa a ter muita lógica. A tua recomendação é uma recomendação. Tá? Então, tipo, você claramente está olhando e dizendo, se eu entendi isso aqui está certo, e você concorda, é isso aqui, eu confirmo, é isso aqui. Então, a jornada é essa, meu produto ou serviço é perfeito. Então, mesmo que o cliente pare para pensar, eu já conquistei uma grande parte do processo, certo? Eu me posicionei muito bem, agora eu posso dizer no que você vai pensar, como eu posso te ajudar em relação a isso. O que, né, alguma coisa não ficou clara, eu posso me aprofundar e trabalhar. E a sétima e última coisa, a urgência precisa vir do cliente. Eu estou vendo um monte de pseudo-gurus e aí, influenciadores, trabalhando a questão de criar urgência, mas é uma urgência artificial. Eu não sei você, mas eu tenho sentido pessoalmente isso, eu como cliente, um repúdio, uma repulsa cada vez maior a tentativas de manipulação. A gente sente isso muito rapidamente. Não é só porque a gente trabalha com isso. Outro dia eu estava vendo meus filhos estavam assistindo um vídeo no YouTube, né? Eles assistem muito, né? Instagram, essas coisas. E estavam vendo um vídeo no YouTube e começaram a rir, dizendo, olha a tentativa descarada de vender, né? Estavam tentando vender, acho que era um tipo de proteína, alguma coisa. Os Estados Unidos está muito em moda os peptídeos, então estava claramente uma coisa manipuladora. Os dois começaram a rir. Eles têm 20 anos de idade, o outro tem 19, né? E aí você diz, cara, essa geração toda já está questionando, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro. Você olha algumas coisas e diz que não, sabe? Tipo assim, não tenho paciência. Então, não adianta a gente falar de conexão emocional, de empatia, de um monte de coisa, e depois começar a tentar manipular o cliente só na fase final do processo. Todo mundo já cheira de longe isso, já começa a dizer, pombas, que saco, isso que não quero. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu ficar passivo, esta venda vai se protelar, outras coisas vão aparecer, outras prioridades vão surgir, existem outras opções, né? Então eu tenho que criar uma propensão, né? Uma preferência por fechar por mim. Mas note que se eu fiz todo esse processo correto, 99% dos teus clientes, ou dos teus concorrentes, desculpe, não fizeram. Eles não fazem nada. Está todo mundo ainda fazendo aquela vendinha superficial, manipuladora, manipulativa. Tipo, ninguém mais quer fazer isso, mas é a forma que está sendo vendida e trabalhada. Eu sou contra a venda, mas é contra. A gente está dizendo, eu não quero só fazer essa venda, eu quero um relacionamento de longo prazo. Todo mundo que trabalha com B2B é raríssimo de você ter um momento onde você vai fazer uma venda e nunca mais vai ver este cliente. Mesmo que você tenha um ciclo de vendas muito longo, faça uma venda, esse cliente pode te recomendar, pode dar testemunhais, pode virar referência, pode virar um grande parceiro, quer dizer, tipo, tudo hoje, certo? Está indo para superficial, para rápido, para banal, certo? E manipulativo, e a gente está dizendo não, é o contrário. Eu quero um processo onde o cliente fica com a gente por muitos anos. Na Venda Mais, a gente tem clientes que estão clientes há mais de 10 anos. Vai fazer treinamento, consultoria, né, e acompanhamento por mais de 10 anos. As empresas claramente sabem que tem ROI em torno disso. Mas é por quê? Porque antes de mais nada tem um mindset diferente, que é um mindset de longo prazo. Eu não quero só fazer esta transação, eu não estou pensando só na comissão deste mês. Ela é necessária, senão eu não pago as contas, senão eu não tenho sucesso. Eu não consigo encantar um cliente só com o meu processo de venda. Certo? Eu estou dizendo que ele precisa ser encantador, mas eu preciso efetivar a compra e aí sim entregar muito e fazer com que o cliente diga, nossa, que ciclo bom, quero fazer mais vezes. Vou recomendar, vou comprar de novo, vou comprar mais. Então, o ciclo é muito positivo. Mas tem um mindset aqui que é muito, muito importante de entender, certo? Que eu preciso criar uma sensação de urgência que venha do cliente. Ele tem que dizer, eu quero comprar de você. Quando o Neil Rackham vai estudar, né, os corretores de seguros que ele foi estudar, para entender por que eles vendiam mais, o N, que é a última letra do SPIN, é de Need Payoff, mas a gente traduz como ganhos ou benefícios, mas é o que o cliente vai ganhar. E aqui eu fecho a conta do gap. Aqui o cliente tem que dizer, eu quero sair daqui,
E ele tem que dizer, eu realmente gostaria de estar lá. Ele precisa dessas duas coisas. Terceira coisa que ele precisa dizer, eu quero fazer esta jornada, que é o teu produto ou serviço. Porque só estar aqui não é suficiente. Só querer estar aqui também não é suficiente. Eu tenho que querer fazer a jornada também. Eu tenho que querer sair daqui, eu tenho que ir para cá e eu tenho que entender que o produto, serviço, solução e principalmente a tua mentoria, o teu acompanhamento, a tua presença nesse processo é importante. Uma das coisas que a gente tem reforçado cada vez mais na Venda Mais. Se você tem produto, serviço ou solução premium, a tua equipe de vendas, você que é vendedor ou vendedora, precisa ser premium como pessoa e o teu processo precisa ser premium também. Então, não pode ter uma dissonância cognitiva, não posso ter uma desconexão aqui de que eu estou comprando um produto ou serviço premium, mas o atendimento não é. Então, você já deve ter sentido isso, certo? Então, eu preciso que esteja tudo redondinho, tudo fechado. E quando eu vou trabalhar urgência, se eu fiz o processo todo corretamente, eu defini claramente que estamos aqui e essa aqui não é a situação ideal. Defini claramente que isso aqui é o que estamos buscando. Então, a definição do sucesso está clara também. Ficou claro que o nosso produto, serviço ou solução consegue fazer disso aqui, claramente, vai funcionar para você, o preço está correto, é exatamente esta jornada. Tem que ficar claro também que continuar não fazendo nada tem custo. Tem um custo, tem um impacto, tem um aprofundamento disso, certo? Então, tem uma implicação, como o Neil Rackham fala. E aí eu crio uma urgência que está mais para o lado do que o cliente do que do meu como vendedor. Eu não tenho que ficar fazendo artificialmente uma tentativa de manipulação. Eu vou fazer com que o processo evolua corretamente e fazer com que o cliente queira decidir. Quando o cliente, e quando você vai treinar spin, por exemplo, quando o cliente diz, então se XYZ, eu vou conseguir XYZ, não é o vendedor que falou, não é você vai ter este benefício, é o próprio cliente tem que verbalizar isso. Isso é um grande desafio para quem trabalha com venda consultiva. Fazer com que o cliente realmente, finalmente entenda como vai ser bom comprar de você e o que ele realmente vai ter de benefício, inclusive porque conecta com o último passo da venda, que é pós-venda, que é para reforçar e consolidar. Tá vendo tudo isso que a gente tinha falado antes? Aconteceu. Se não aconteceu, vamos trabalhar em cima disso. Se aconteceu, nós vamos refazer o círculo todo e eu quero testemunhais, eu quero depoimentos, eu quero que você me indique. Aí tem todo um processo, né, normal de venda consultiva também premium, que é de fazer com que, né, o boca a boca te ajude a vender mais. Mas então, quando você entende a questão do gap selling, não é uma ferramenta que eu acho que dá para usar em todas as situações, mas em muitas situações onde você tem claramente esses dois momentos, onde estamos agora e para onde podemos ir, e você vai ver que se você for criativo e realmente analisar de maneira mais macro e abrangente, você vai ver que se aplica a muitas e muitas situações, você começa a trabalhar conceitualmente de uma forma muito interessante, organizada, e você tem um processo de liderar a sequência de conversas com o cliente começa a perceber mais segurança, mais expertise na tua postura e você realmente tem uma postura diferenciada. O melhor de tudo isso para mim é quando você consegue realmente fazer corretamente, você ajuda o cliente a estar numa situação melhor. Isso para nós é muito bom. A gente adora ganhar dinheiro. É uma das principais forças que move qualquer vendedor é ganhar dinheiro. Eu quero ganhar isso. Agora, quando eu consigo fazer isso, meu cliente fica satisfeito, quer comprar de novo, fala bem de mim, aí você tem o melhor dos mundos. Aí é a melhor situação. E o gap selling é muito, muito bom para você trabalhar isso. Então, de novo, se você quiser, se aprofunda, procura aí na internet, gap selling e Keenan. Eu provavelmente escreva um texto complementar para publicar no site da Venda Mais, mas hoje tem muita coisa já disponível e eu queria te trazer essa ferramenta essa semana, tá bom? Se tem alguma dúvida, lembre de comentar, de curtir, de compartilhar, de postar aqui embaixo sua dúvida, sua pergunta ou comentário. E se você quiser que eu aborde especificamente alguma outra técnica avançada ou que te ajude a solucionar situações específicas que estão acontecendo de venda consultiva para você, comente também, que eu tenho sempre um prazer em poder ajudar, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, boas vendas. Tchau.